Olá pessoal, Tio Léo gravando aqui mais uma aula para vocês, professor Leonardo Norberto, professor de vocês de História e Geografia. Hoje nós vamos ter uma aula de Geografia para o quarto ano. O tema da nossa aula hoje é Hidrografia do Brasil. E nessa aula nós iremos aprender um pouquinho hoje sobre como vai aí se caracterizar, como vai se desenvolver a hidrografia do Brasil, tá certo? A hidrografia aí do nosso país. Mas antes, a gente precisa entender o seguinte: o que é hidrografia? Hidrografia é o estudo da água em diferentes locais e espaços. Essa palavra ela vem do grego. Existem várias palavras que vão vir do grego. O que é o grego? É um idioma antigo, que ainda existe hoje, mas é antigo. É referente aí à civilização grega. E essa civilização, ela trouxe consigo várias palavras, e uma dessas palavras é hidrografia. Hidrografia quer dizer estudo da água. Hidro quer dizer água, grafia quer dizer estudo, lei. Na hidrografia se estudam os oceanos, os mares, os litorais e os rios. Os oceanos, gente, os oceanos e os mares, eles são os locais onde estão as águas salgadas. Estes são os maiores espaços do planeta, não é só entre as águas, mas do planeta, porque ocupam cerca de 75%, 3/4 da cobertura aí da superfície da Terra. 75% dessa superfície da Terra é água, e a água salgada na sua maioria absoluta. Na beira do mar ficam os litorais. O litoral, gente, é a região onde há o encontro da terra com o mar. É onde ficam as praias e por onde também nós podemos ver aí o mar. É o nosso contato com o mar. É onde vão ficar as praias, né, os litorais, e por isso nosso país ele vai ter muitas praias, por exemplo, porque ele possui uma grande costa litorânea. Aqui estão exemplos de fotos de mar e um exemplo de rios e de lagoas, tá bom? Eu vou mostrar para vocês também agora como é que a gente pode ver o mar aí no mapa, naquele aplicativo do Google Earth. Vou estar mostrando aqui para vocês, para que vocês tenham uma ideia de como existe, onde é que está o litoral, tá bom? Nós iremos agora aqui dar uma pequena olhadinha em como é que aparece o litoral no mapa. Vou dar um zoom aqui, ó. A gente vai chegar aqui nesse quadradinho. Esse quadradinho onde tá a mão aqui é o Ceará, gente. Aqui, ó. Ceará, ó. Ceará. Tô chegando aqui no Ceará. E vocês estão vendo aqui que tem várias linhas amarelas, que são os caminhos. Esses caminhos aqui levam todos aqui para um lugar, que é Fortaleza. Se vocês forem parar para perceber, tem umas linhazinhas brancas, ó. Prestem atenção. Chegando aqui bem Fortaleza, bem onde fica aqui o mar, ó, essa parte azul aqui tudo é mar. E essa parte branca, gente, onde tem areia, isso aqui é areia, tudo é areia do mar. Olhem aí, ó, isso aqui tudo é areia. Essa areia aqui, essa parte branca cheia de areia, tudo é litoral, gente. Agora eu vou diminuir o zoom aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó, e vocês vão ver alguns nomes de praias. Tudo isso aqui é litoral. Agora se eu diminuir o zoom, gente, observem que vem uma grande linha desde aqui de cima. O Brasil começa aqui, ó, que fica em contato com perto do mar. Isso aqui é todo o litoral de nosso país, do Brasil. Ele é muito grande, até aqui, ó, bem aqui, essa pontinha aqui, que é a divisa com outro país chamado Uruguai. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tudo isso aqui, gente, é litoral do nosso país. Continuando a nossa aula, a gente vai ver agora um pouco o que são os rios. Existem os mares, os oceanos e existem também os rios. Os rios são espécies de estradas de água. Essas estradas de água seguem geralmente em direção a um rumo, o mar, ou um rumo que aí no caso vai ser um rio maior. O conjunto do rio maior com rios menores é chamado de bacia hidrográfica. Existem algumas bacias hidrográficas no Brasil, muito extensas, como a bacia do Rio São Francisco, a bacia do Rio Tocantins, a bacia do Rio da Prata e a bacia do Rio Amazonas, o rio mais extenso do mundo. Esses rios, gente, eles vão possuir vários afluentes. O que são afluentes? Braços, é como se fossem ramificações. É assim, o rio tem um caminho maior, aí ele vai entrar aqui para um ladinho, vai entrar para outro. E são os afluentes. Os afluentes são os rios menores que conduzem essa água para diferentes lugares.
Aí vocês estão vendo agora aqui uma animação de como é que funciona, para qual é o sentido do rumo dos rios do Brasil. Isso aqui é uma animaçãozinha que mostra para onde é que eles vão seguir. E se você for observar, todos vão seguir para o oceano. Por mais que alguns saiam do oceano, mas no final eles vão aí cair em outra parte do mar, do oceano. Todos os rios, mesmo que eles sejam pequenos, eles vão a gente chama de desembocar. Eles vão desembocar em um rio maior e esse rio maior ele vai desembocar no mar, tá certo? Continuando aqui a nossa aula, vendo algumas fotos de alguns rios. Gente, esse aqui é o rio Amazonas, o rio mais extenso do mundo. O rio Amazonas ele fica lá na floresta amazônica e é o maior rio do mundo, é o rio mais extenso do mundo. Já esse outro rio aqui, gente, é o rio Araguaia. Ele fica no meio do Brasil. Ele também é um rio muito grande. Aqui são alguns outros tipos de rio que não são exatamente retos, mas que tem cachoeiras, que tem quedas d'água e que tem bicas. A gente vai entender também que vão existir dois tipos de rios. Dois tipos. Os rios perenes e os rios intermitentes. Vão haver rios que secam e rios que não secam. Os rios que secam são chamados de rios intermitentes ou temporários. Por quê? Porque eles geralmente, em momentos mais quentes, sem chuva, eles irão secar. A maioria dos rios do Ceará é temporário ou intermitente. Também vão haver os rios perenes, que são os rios que nunca secam, independente de estarem em regiões mais secas ou de não haver chuvas. Esses rios são importantes para a sobrevivência dos moradores das diversas regiões do Brasil. Gente, aqui é um exemplo de rio intermitente, ó. Vocês podem ver pela foto como tá seco. Aqui em outro momento era tudo cheio, até onde vocês veem essas árvores. Era cheio de água, porém secou e ficou um rio intermitente, um rio temporário, um rio que seca no momento de seca. Aqui já é um rio perene, é um rio permanente. E esse rio aqui, gente, ele é muito especial. Esse rio aqui é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco ele corta todo o sertão nordestino. E o sertão nordestino é caracterizado por não ter água. Esse rio ele é uma fonte de água no meio do sertão, em muitas regiões do sertão. E por isso ele vai ter um significado especial. E ele é um dos maiores rios do Brasil também. Quais são as características de um rio, gente? Um rio ele vai possuir algumas partes que são importantes. Por exemplo, a nascente, que é onde o rio nasce, o local de onde vai nascer o rio. A cachoeira, que é por onde é uma descida de água desse rio, que pode ser pequena ou grande, a cachoeira. Vai ter o afluente, que é o que eu falei para vocês, que é um rio menor, é uma ramificação. No caso é como se fosse um braço do rio. Por exemplo, tem um rio grande aqui, aí tem um rio grande aqui, aí ele vai ter uma ramificaçãozinha pro lado de cá. Isso é uma afluente. A margem, que é a parte do rio que fica em contato com a terra. Geralmente quando nós tomamos banho de rio, nós ficamos na margem. O leito, que é a parte mais funda do rio e que é por onde a água corre, por onde os navios e barcos navegam. E a foz, que é onde o rio finaliza o seu curso. A foz de um rio geralmente será no mar. Um rio geralmente ele vai se encontrar no mar. O rio, gente, ele vai possuir água doce. Os rios eles irão possuir água doce, que é o tipo de água ideal para o consumo. Além disso, vão existir peixes que só vivem nesse tipo de rio, nesse tipo de água, e não no mar, que tem água salgada. Por isso, vão ter peixes que vão ser chamados peixes de água doce. Aqui é uma imagem que mostra como é mais ou menos a característica do rio. Ó. Aqui é a nascente, ó, aí ele vem seguindo, até aparecer um braço aqui, ó, que são os afluentes. Aí aparece outro braço, ó, aqui que é um afluente, e esse braço ganha outro braço que é um subafluente. Aí vem o rio aqui, ó, aí tem uma queda d'água que é a cachoeira. Aí vem o leito, ó, que é por onde o rio corre, o leito. E aqui a foz, essa foz aqui vai dar no mar, tá certo? Além dos rios, vão existir as lagoas, os lagos, os açudes e os lençóis freáticos. Haverão espaços de água menores que os rios e que irão ter um curso a rios maiores
e que não irão ter um curso a rios maiores ou então ao mar. Esses espaços são chamados de lagos e lagoas. Eles podem ser naturais, sendo formados a partir de um olho d'água, ou seja, o que é um olho d'água? É um reservatóriozinho de água que fica debaixo da terra, que ele fica vazando e aí fica criando o reservatório de água que é o lago. Ou também eles podem ser artificiais. As pessoas fazem lagoas, fazem lagos. Elas mandam lá construir o lago do tamanho que elas querem e esse lago é construído. Além disso, vai haver uma espécie de água que vai ficar abaixo da terra, embaixo do solo, que são os lençóis freáticos. Eles funcionam como se fosse uma espécie de rio subterrâneo. E como ela vai descendo o solo abaixo, a água da chuva cai no chão. Ela fica aqui, né? E ela desce. Ela vai sendo filtrada no que ela desce, até que ela chega na região aqui mais baixa. Essa água ela chega aqui bem filtrada. E ela chega de uma excelente qualidade para que a gente possa beber. A água dos poços e a água mineral, dos garrafões que a gente bebe, vem desses locais. Também vão haver, gente, os açudes e as barragens, que são grandes construções que servem para guardar ou represar a água da chuva ou de um rio para usar para agricultura, consumo, pesca ou indústria. Agora a gente vai ver algumas imagens aqui, ó. Esses aqui, gente, são exemplos de duas lagoas que existem em Fortaleza, dois lagos ou lagoas. Aqui é a Lagoa da Messejana, que tem essa estátua aqui muito famosa, a estátua de Iracema. E essa aqui é a Lagoa da Parangaba. Eu acho que muita gente já passou em frente à Lagoa da Parangaba. Aqui vocês podem ver que tem um terminal da Lagoa, ó, não sei se vai dar para ver aqui. Terminal da Lagoa, a lagoa aqui toda, aqui, bem aqui tem o shopping da Parangaba. E isso aqui, gente, é a Lagoa da Parangaba. Ela fica bem no meio de Fortaleza. Vamos continuar. Aqui, gente, é como se desenvolve um lençol freático. Ó, vocês vão ver, ó, camadas permeáveis. Aí, ó, lençol d'água. Aqui, gente, é por onde a água fica, ó, embaixo da terra. Ela fica bem embaixo mesmo. A chuva cai, ó, passa por essas camadas aqui, ó, e chega até aqui a água. Ó. Aí aqui ela chega bem limpa. E aí tem pessoas que cavam um poço, cavam buracos para achar essa água, para poder pegar, captar essa água aí para vender, para beber, para sobreviver. Aqui, gente, são dois exemplos de açudes. Aqui é o açude do Cedro, lá em Quixadá, na cidade de Quixadá, no interior do Ceará. É um açude muito grande, um açude que tem aí mais de 100 anos de existência. Esse açude, gente, ele comporta, a gente chama de comportar muita água. E essa parede que vocês veem aqui, ela foi construída aqui pelas pessoas, por trabalhadores. Já esse aqui foi uma barragem que foi construída recentemente lá entre Pacuti e Palmácia, chamada barragem Germinal. Aí, ó, essa água aqui, gente, ela ou é da chuva ou ela é de rios, águas de rios que vão descendo até chegar aqui. E aí acontece o que? Essa água ela fica parada aqui porque essa parede segura. E aí fica essa quedazinha d'água aí que fizeram para ficar tipo uma cachoeira, para também ser usada para banho, para entretenimento, para lazer, né? Mas essa água aí ela pode ser usada para agricultura, para o consumo das pessoas, para a indústria, enfim. Planeta Terra ou planeta Água? Isso para a gente finalizar já. Os rios e lençóis freáticos vão conter a maioria de água doce existente. Em nosso planeta, a quantidade de água potável, que é a água ideal para o consumo, é pouca. A divisão é da seguinte forma: água salgada é 97%, água congelada, que é a água das geleiras, dos icebergs, a água que fica no Polo Norte, no Polo Sul, é 2%, e a água potável é 1%, 0,6%, mas vamos colocar como 1%. Por ser muito pouco percentual de água potável, se faz muito importante economizar e usar com racionamento. Olhem aqui a divisão, ó, uma grande pizza, como se fosse uma grande pizza. Nessa grande pizza, digamos que de 10 pedaços, a água salgada ia ficar com 9,5. A água congelada ia ficar com metade metade do meio que sobrava. E a água potável ia ficar só com um pedacinho menor. A água que a gente bebe. Aí vocês podem perguntar assim: tio, mas essa água dá pra gente sobreviver, mesmo sendo tão pouca? Dá, mas daria de forma tranquila se não gastássemos com desperdício.
Não pode se desperdiçar água, porque a água também não é um bem renovável. A água é gasta e a água acaba, tá bom? Então por isso é necessário usar com racionamento. Aqui vocês vão ver a água dentro do nosso corpo, gente. O nosso corpo ele é composto entre 60 e 65% de água. Um adulto ele tem entre 60 e 65% de água no corpo dele. O sangue, os órgãos, a pele, tudo isso vai ter água. Uma criança e um bebê vão ter mais, mas um adulto aí vai começar a diminuir, tá bom? Gente, é isso. Encerramos aqui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida podem me perguntar, qualquer questão que não tenha entendido podem me perguntar. Se for preciso, voltem o vídeo, se for preciso aqui assistam de novo para que vocês possam entender bem, tá bom? Valeu, até a próxima aula.